Existe um certo tipo de fascínio quando a gente fala sobre o Japão, que muito está relacionado à língua, que é uma língua muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, a escrever, a ler, e também está relacionado às animações mundialmente famosas que provocam reflexões existenciais. E eu não sei vocês, mas quando eu gosto de uma coisa, eu fico completamente obcecada, e ao longo do tempo eu fui juntando livros que falam sobre a história e sobre a cultura japonesa, só que eu nunca li. Então nas próximas 48 horas desse fim de semana, a gente vai mergulhar um pouco aqui dentro dessa história e dessa cultura. E aí, gente, o dia hoje está perfeito para a leitura. Olha só, tá chovendo o dia inteiro e eu acho que vai ficar assim o fim de semana todo. Eu finalmente terminei Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. Eu peguei meu computador aqui, né, pra eu conseguir entender o que eram as zashiki e as tokonomas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tem um exemplo de uma tokonoma, que são esses espaços retraídos que criam essas luzes e sombras e que eles basicamente não decoram só com alguns escritos ou então bonsais, que o Junichiro acredita que são muito mais valiosos do que simplesmente você ter uma parede toda iluminada com um pôster colado, por exemplo. Uma outra coisa que eu gostei bastante, que eu sou viciadinha, como vocês podem ver aqui, eu tenho o DVD de Memórias de uma Geisha, Memórias de uma Geisha, eu tenho o livro original, né, da geisha que inspirou essa história, e ele ressalta o fato de que elas pintam, né, se pintavam todas de branco, escurecer os dentes e pintar a boca de vermelho, na tentativa de trazer em destaque o rosto, os lábios daquelas que teoricamente guardam os segredos da história e da cultura do Japão. Teve um outro momento também que ele fala sobre o ouro, tinha uma utilidade prática, já que quando não se tinha energia elétrica, o ouro ele refletia a pouca luz que entrava. Se a gente tivesse como base no mundo uma visão oriental para a utilização do papel e do pincel, talvez a gente não escrevesse com caneta tinteiro. Ele vai fazendo essas divagações, assim, é muito, muito bom. Mas agora eu quero uma coisa para aliviar um pouco a minha cabeça, então... Vamos lá. Terminei de ler O Grande Livro dos Mangás e aí comecei a ler O Samurai. E aí descobri que Miyamoto Musashi tinha ancestrais da família imperial na linhagem dele. Eu pensei, meu Deus, preciso de um tempo. E aí eu comecei a assistir, eu tô chegando na minha marca dos 200 animes assistidos. Ah, Gisabel, mas você só assiste anime? Basicamente, nos últimos meses da minha vida, eu tava só trabalhando, assistindo anime e escrevendo meu TCC. Eu comecei a assistir Hell's Paradise, que é a história de Gabimaru. Vai contar a história de um ninja. As pessoas até então não estavam conseguindo acabar com ele, até o momento que chega uma executora samurai pra tentar lidar com ele ali. E eu estava odiando o episódio até então, porque na minha cabeça era, meu Deus, mais um anime que a gente vai ter um protagonista, ninguém vai conseguir lidar com ele, nananana. E aí no final do episódio, simplesmente... E agora eu tô muito engajada no episódio, entendeu? Então se você já assistiu Hell's Paradise, por favor, comenta aqui embaixo se vale a pena. Mas eu juro que eu só vou começar a assistir depois que eu terminar o meu desafio, tá? Mas eu precisava falar do Gabimaru com vocês. Eu não sei se eu tô velha demais pra esse livro ou se eu li esse livro direito. Deixa eu dar uma pausa aqui. 12 horas de leitura. Começando então pelo Grande Livro dos Mangás. Esse livro aqui, na verdade, vai ser um grande guia como esses mangás influenciaram a indústria da animação japonesa, que é uma das maiores indústrias do mundo. Então aqui ele vai fazer um apanhado até o começo dos anos 2000, mais ou menos. Se você é como eu e você já consome bastante anime, bastante mangá, tem coisas aqui que a gente já conhece. Então, por exemplo, a Shonen Jump. Mas uma coisa que eu achei muito legal, 2 pontos. O primeiro é que os mangás tiveram o seu boom depois da Segunda Guerra Mundial. E é aí que surgem os principais gêneros dentro dos mangás e dentro das animações, que são os slice of life, ou falar sobre o cotidiano, ou a parte que eu
gosto muito quando a gente fala de animações e de mangás, que é em relação à ficção científica. E como os japoneses enxergam essas relações futuristas e estética cyberpunk, e aí toda essa influência, assim. E principalmente Akira, que foi esse grande momento na história. Akira é lançado, ele tem uma proporção muito grande, e aí ele abre as portas aqui no Ocidente pra gente conhecer todos esses outros títulos que vieram depois. E uma outra coisa mais referente ao estilo que eu não sabia, a ideia de ter esses olhos de uma forma maior tem a ver com o fato de que os olhos são os espelhos da alma. É para que a gente, espectador ou leitor, entenda a subjetividade daquele personagem, o que ele tá sentindo naquele momento ou o que ele tá pensando. E aí é que a gente começa a perceber vários dos clichês, né? Da mãozinha no olho, do óculos e todas aquelas ênfases que são dadas aos olhares. Mas, de um determinado momento desse livro em diante, toda essa parte aqui daqui pra frente, ele vai citar, contar um pouco sobre como foram publicados, quais são as sinopses dos principais mangás até o começo dos anos 2000. Então, por exemplo, Yu Yu Hakusho, Berserk, Sakura Card Captors, Jojo, Sailor Moon, Akira. Então é um livro bem informativo, assim. E aí eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto eu gostei dessa leitura. Muito, muito. Apesar de ter sido uma leitura, assim, bem extensa e cansativa, a sensação que eu tive é que tinha 3 livros dentro desse livro. O primeiro, que é a primeira parte, ele conta toda a história do Musashi. Desde quando ele era um jovem rebelde que queria aprender a lutar com a espada, até o momento que ele tem a sua última luta e ele reflete sobre o que ele é enquanto ser humano, espadachim. E aí ele vira, né, um artista ali, entendendo a arte da caligrafia e a arte da meditação. E aí depois o autor vai fazer uma análise sobre o livro dos 5 elementos que o Miyamoto Musashi escreveu. Depois ele vai fazer uma reflexão sobre o Yoshikawa, Eiji Yoshikawa, que foi o cara que romantizou a história do Musashi. Então aquela trilogia que a gente conhece naquele box azul e tal, é escrita por esse cara, mas segundo esse teórico americano aqui, essa história seria muito romantizada, apesar de ter um fundo histórico muito mais parecido com o que aconteceu de verdade. E aí eu fiquei com muita vontade de ler, porque é um americano falando que um japonês romantizou. Então, será que romantizou mesmo, sabe? Eu fiquei refletindo sobre essas coisas. E por fim, ele vai dar uma lista pra gente de todos os filmes que representaram o Miyamoto Musashi de alguma forma. E no final ele vai apresentar nas notas também os principais clãs, os shogunatos da época que o Miyamoto Musashi viveu, pra gente não ficar muito perdido. Mas assim, cara, que livro, sabe? Se você tá com preguiça de pegar aquela trilogia do Yoshikawa, começa por aqui porque ele vai dar várias informações importantes. E falando em Musashi, né? O Musashi teve uma grande referência, que foi o clássico chinês da arte da guerra do Sun Tzu. Mas não vou ler nesse vídeo porque a gente tá falando de Japão, não de China, né? Então vai ficar para um próximo vídeo aí. E agora eu terminei a Viagem Noturna no Trem da Via Láctea, que é esse livro infanto-juvenil do Miyazawa Kenji. E esse livro aqui, ele é tipo o Túmulo dos Vagalumes com a Viagem de Chihiro misturado. Ele tem uma reflexão muito forte sobre a militarização, né? Mas também ele tem um apelo mágico e fantástico. Eu acho que é pelo fato do autor escrever a maioria dessas histórias para a irmã dele, mais jovem. Era uma maneira também dele ensinar coisas para ela e fazer com que ela continuasse acreditando nas coisas, sabe? Eu espero que a luz esteja funcionando, porque já anoiteceu e nós terminamos as primeiras 24 horas desse desafio. E eu queria muito começar essa parte falando sobre esses 2 livros aqui. O primeiro é Kazuono, Treino em Poema, e o segundo é O Soldado Nu, do Eden Pereta, Raízes da Dança Butô. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links desses livros que eu tô falando no vídeo, né? Eu só lembrei de falar isso agora. Você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso, então vou deixar os links aqui embaixo caso você se interesse. Mas esses 2 livros aqui, eles vão debater um pouco sobre o que vai ser o corpo do japonês no pós-guerra, que recusa o posicionamento político que o governo japonês estava tendo, né, naquela época, ao mesmo tempo que também recusa a invasão e a colonização americana naquele espaço de um Japão que está basicamente destruído. Esses 2 caras vão ter abordagens completamente diferentes. Começando pelo Kazuono, ou Treino em Poema, esse livro vai ser um compilado de vários workshops que o Kazuono deu ao longo do
tempo. Eu não sei se eu comentei, mas os dois são dançarinos. O Kazuo vai apresentar pra gente uma filosofia que entende muito a vida dentro da morte. Então, por exemplo, um monte de gente nasce dentro de mim. O espírito vai se alargando. Nós fazemos essas coisas no dia a dia, não é mesmo? Dá pra fazer. Como nascemos do universo, temos relação com as coisas do universo. Dá pra fazer o que quisermos. Então, ele vai apresentar pra gente uma filosofia sobre microcosmos dentro do nosso próprio corpo, né? Todos nós somos relacionados à natureza de alguma forma. E aí, ele também vai apresentar pra gente uma questão muito paradoxal que ficou martelando muito na minha cabeça, que é o fato de que nós, seres humanos, ao mesmo tempo que estamos nos deteriorando e caminhando para a morte, né? Em algum momento todo mundo vai morrer, ao mesmo tempo todos nós também temos capacidade e potencialidade de gerar vida. É indiscutível. Então, o que a gente pode fazer com isso? Já do outro lado, a gente tem um amigo do Kazuo, que é o Tatsumi Hikata. Então, o Eden Pereto, o autor desse livro, ele faz uma pesquisa gigante sobre o Tatsumi Hikata. E eu gostei muito mais dele, porque ele vai dizer que a gente precisa, que a resposta das coisas, na verdade, está na escuridão. Para Hikata, o lado escuro de algo pode ressaltar o reflexo de sua dimensão brilhante e, ao mesmo tempo, aguçar os sentidos e a percepção das ínfimas coisas. Eu acho que as coisas comidas no escuro têm um bom sabor. Mesmo agora, eu como doces na escuridão de minha cama. Eu não posso ver com que eles se parecem, mas sei que possuem um sabor muito melhor. A luz, em geral, às vezes parece indecente pra mim. E quando eu li essa frase nesse livro, uma coisa clicou na minha cabeça, que eu lembrei do primeiro livro que a gente leu nesse desafio, que é Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. Lembra que eu falei que pra ele, que era muito importante, a essência da cultura japonesa estava dentro da escuridão? Claro, por quê? Porque a cultura japonesa foi toda construída sem a invasão, né, a industrialização, e aí a gente pode começar a questionar isso também, da eletricidade. E aí já entra todo esse paradoxo, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem um Japão que é muito focado no desenvolvimento tecnológico e que quando essa industrialização chega, ajuda a desenvolver várias outras coisas, ao mesmo tempo a gente tem essa cultura toda que é guardada nas sombras, né? E aí o que são essas sombras? O que são essas trevas? São todas aquelas castas, todas aquelas pessoas que não estão presentes nas classes sociais mais favorecidas dentro da sociedade. Então, as crianças, os idosos, os marginais, os criminosos, os artistas, os comerciantes, todas essas pessoas que não estão ali dentro da categoria dos governantes e dos samurais, são pessoas que vale a pena você tentar entender, porque elas é que guardam as características reais do Japão. Ele também fala muito sobre o Tatsumi Hikata ter sido criado no interior, no campo, nos agricultores. Então ele acreditava muito que são esses corpos, essas pessoas que carregam a essência de um corpo japonês, sabe? Então assim, depois do meu cérebro ter fritado lendo esses livros, que eu gostei muito, muito mesmo, eu precisava relaxar um pouco a minha cabeça, ler uma outra coisa. E aí eu peguei Cartas, do Keigo Higashino pra ler. Eu li muito rápido esse livro, ele tem 200 e poucas páginas, então eu li em 2 horas, foi muito rápido mesmo. Eu acho que a gente pode caracterizar esse livro aqui como um romance de formação ou um drama que vai apresentar pra gente a sociedade japonesa de uma maneira bem fria. A gente tem aqui a história de 2 irmãos, um deles comete latrocínio e vai parar na cadeia, enquanto o outro tá começando a vida. Então ele quer fazer faculdade, ele quer arrumar emprego, ele quer ter um relacionamento, e em todas essas áreas ele vai precisar carregar essa sombra que ele tem na família, que é esse histórico do irmão dele, né? Esse livro me fez questionar muito, assim, sobre ressocialização, sobre uma sociedade japonesa que é tão desenvolvida para algumas coisas, mas que tem alguns conservadorismos muito fortes e muito latentes na cultura deles até hoje. E aí fica aquela pergunta, será que é justo isso que tá acontecendo com ele? Cartas também, porque eles vão se comunicando através de cartas. E é isso, foi um livro super rápido de ler, só que eu não gostei do final. Porque quando a gente tava chegando lá, puf, acaba o livro. E aí a gente fica assim, então tá bom, né? A partir de agora, nós temos 24 horas de desafio pela frente. Eu peguei O Belo Caminho, a história da homossexualidade no Japão pra ler. A história da homossexualidade masculina no Japão até então. Eu li 50% desse livro. Tá sendo bem interessante, assim, apesar de ser um ponto de vista bem enviesado pra relações masculinas, né? E aí, eu descobri também na minha estante, porque já que nós vamos ter mais 24 horas de desafio pela frente,
Gente, eu tive que voltar aqui pra minha estante, ficar de frente pra ela, ver o que eu encontrava. Eu tenho aqui alguns mangás que a gente pode ler no final, se não sobrar mais tempo e tal, aqui onde eu tô colocando os que eu tô lendo. Mas eu encontrei na minha estante esse livro aqui, que é Corações Sujos, do Fernando Moraes, que ele vai contar um pouco da história de imigrantes japoneses aqui no Brasil, que tiveram conflitos com outros imigrantes japoneses que acreditavam que o Japão não tinha perdido na Segunda Guerra. E aí a gente fica com esse questionamento, né? O que tá acontecendo, Brasil? Então ele vai falar um pouco sobre a Shindo Henmei, que é a Liga do Caminho dos Súditos. Para os seus seguidores, a notícia da rendição era uma fraude, um golpe de propaganda aliada para quebrar o orgulho dos japoneses em todo o mundo. Então por isso Corações Sujos, né? Porque é o nome que essa organização dá para os imigrantes que não, gente. A gente precisa aceitar que o Japão perdeu, que a ideologia era errada, sabe? Então o Fernando Moraes vai fazer todo esse apanhado. Aqui tá até dizendo que é um apanhado meio jornalístico, assim. Provavelmente ele vai ser um livro bem denso, tá vendo? Ele é um livro que vai ter imagens também, mas ele vai ser um livro bem denso, então é a próxima leitura que eu tô mais ansiosinha pra fazer. Bom dia, vlog! Primeiro, vamos dar uma olhada aqui quanto tempo eu ainda tenho de desafio. 33 horas, 4 minutos e 8 segundos. Eu vou adicionar nessa nossa lista aqui 5 volumes, que são os últimos 5 volumes relacionados ao Japão que eu tenho na minha estante, que são os 5 volumes da coleção de Paradise Kiss, da Ayazawa. E esses mangás aqui, eles são mangás clássicos da literatura para a demografia Josei, que no Japão é uma literatura dedicada ao público feminino. Então, antes da gente se jogar aqui nessa crise existencial que provavelmente vem, vamos conversar um pouquinho sobre os 2 volumes que eu terminei de ler ontem à noite. Deixa eu pegar aqui, peraí. Primeiro, vamos começar com O Belo Caminho, ou a história da homossexualidade no Japão. E como eu falei antes, eu vou repetir aqui de novo a história da homossexualidade masculina no Japão, e principalmente no período do Shogunato Tokugawa. Se você não sabe o que é um shogunato nada mais é do que o regime feudal militar que aconteceu ali no final do período Edo e da restauração Meiji. Popularmente, a gente conhece muito nos animes como a Era dos Samurais. Nesse período, ele vai destacar muito essa relação e esse senso de dever do vassalo para com o seu shogun. E uma das coisas que eu fiquei mais em choque, assim, foi em relação à medicina e à saúde, porque esse livro tem muitas imagens e ele vai ser muito explícito em determinados momentos e vai falar sobre certas ferramentas e materiais orgânicos, digamos assim, que essas pessoas utilizavam para ter essas relações. Então, o índice de doenças transmissíveis era muito alto. E ele é um livro que ele não é um livro tão rápido de ler, porque são muitas informações, muitas datas e principalmente as imagens, assim, pra você ir digerindo ao longo do tempo essas imagens. Outro ponto que me chamou muita atenção, mas aí eu sinto que eu vou precisar ler outros livros relacionados a esse período, foi como as filosofias do shintoísmo e do confucionismo influenciaram na imagem que essa sociedade tinha sobre mulher. Se você não conhece muito, ela é uma doutrina filosófica, digamos assim, que vai reverenciar as divindades da natureza. E já o confucionismo, com base em Confúcio, né, e vem muito da China também, essa influência ali no Japão, ele tem uma filosofia mais ou menos de você aceitar as coisas como elas são. Lembrando que aqui eu tô dando, assim, uns conceitos bem superficiais, são coisas que a gente precisa ler e se aprofundar mais para poder ter definições mais concretas, inclusive eu, porque eu não li muito sobre isso. Mas como no shintoísmo as mulheres eram vistas de uma determinada forma, e no confucionismo como isso influencia muito para que seja estabelecido um ódio em relação às mulheres e à imagem da mulher. E aí, por causa dessa reflexão, eu fiquei com muita vontade de ler 2 livros que são relacionados à história do Japão e que são relacionados ao período do começo do estabelecimento do Japão, assim, que a imagem da mulher era muito ligada a uma imagem de poder. Então, existe um livro da Sei Shonagon, se não me engano, que se chama O Livro do Travesseiro, que provavelmente é um dos livros que eu vou acabar lendo aí em seguida. Inclusive também o livro do chá, porque esse livro aqui também vai falar muito sobre a cerimônia do chá e como a cerimônia do chá era realizada em diferentes espaços e como se estabeleciam essas relações aqui homossexuais através desses encontros. Enfim, ele é um livro bem interessante, assim, mas ele é bem masculino. A expectativa que eu tinha era que ia ser a história da homossexualidade no geral, mas ele faz um foco bem masculino, né, de
uma homossexualidade masculina. E o outro livro, que foi uma leitura um pouco mais difícil, porque são muitas informações, como ele tem um apelo histórico jornalístico, ele vai falar todos os nomes das pessoas, todas as datas, todos os acontecimentos no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perde a Segunda Guerra, e aí aqui no Brasil começa a se estabelecer a Shindō Heimei, ou a Liga do Caminho dos Súditos do Eixo. Lembrando que na Segunda Guerra a gente tem os dois polos ali, que é os aliados, né, onde tá Brasil, Estados Unidos, e o Eixo, onde tá a Alemanha, a Itália e o Japão. E aí quando o Japão perde a Segunda Guerra, esse livro começa a mostrar a comunidade japonesa, mas na verdade parte dessa comunidade japonesa começa a acreditar que o Japão na verdade não perdeu a guerra, principalmente sobre a forma. E aí o que me deixou mais intrigada lendo esse livro até o final foi o poder da mídia e o poder da análise do discurso do imperador Hirohito. Quando ele faz a declaração, ele não usa essas palavras, né? O Japão está se rendendo. E aí isso serve como chama. E vendo as imagens também, esse livro tem muitas imagens de jornais, de reportagens de jornais, de fotos, enfim, mostrando pra gente toda essa história. Mas o que eu fiquei mais em choque, esse senso de dever para com a pátria deles, assim, foi se transformando num fanatismo e numa violência, assim, sabe, generalizada. Essa aqui é a primeira formação original, digamos assim, e pra isso eles realmente acabavam com essas pessoas, usando katanas, principalmente no começo. É muito louco de pensar que existia, tipo, samurais, entre aspas, japoneses aqui no Japão que tentavam fazer essa vingança com as próprias mãos. Tanto que eles usam uma expressão para todos os traidores, que eles vão chamando de traidores, né? Essas pessoas que entendiam a realidade de tudo que estava acontecendo, e diziam para essas pessoas lavarem a garganta, um termo usado pelo samurai para ele não sujar a sua katana quando ele fizesse uma execução. Ele é um livro muito violento, ele vai falar sobre todas as mortes que foram acontecendo e no final ele vai fazer esse apanhado muito político e a influência que a política, principalmente o discurso político, foi tendo para as pessoas conseguirem entender que realmente o Japão ele tinha perdido a guerra. Muitas informações, minha cabeça deu uma fritada também. E agora, gente, vamos para Paradise Kiss, pra gente ter mais um momentinho. Fechamos 40 horas de desafio. E para finalizar esse vídeo, nós vamos falar de Paradise Kiss da Ayazawa. E aí eu vou escolher esse volume aqui, que é a minha capa favorita, que tem o Joji e a Yukari, porque é muito linda essa capa. E a Ayazawa é uma autora muito famosa no Japão por escrever histórias de jovens ali, né, na faixa dos 20 anos. O público dela tem de 20 entre 30 anos, que são jovens adultos tentando descobrir quem são e o que eles vão fazer na vida. Então a crise existencial vem e ela bate muito forte. Ela é uma autora muito famosa também pelo anime e pelo mangá de Nana. Tem disponível os 47 episódios na Netflix, então se você quiser assistir eu recomendo que assista com um lencinho do lado ali. E aqui não vai ser diferente. Paradise Kiss vai contar a história da Yukari. A Yukari, ela é uma adolescente. É importante eu dizer que por mais que ela seja adolescente, os mangás da Ayazawa não são recomendados para menores de 18 anos, ok? Mas enfim, a gente tem a Yukari ali se preparando para o vestibular e aí a gente tem um contexto muito forte da sociedade, da escola, do cursinho e da família da Yukari pressionando ela para saber o que ela vai ser no futuro, para ser uma profissional muito bem sucedida. E aí a Yukari tá nesse contexto ali de provas de matemática, provas de física, até o momento em que ela é abordada por estudantes de moda. E é aí que esse mangá começa a me atravessar muito pessoalmente, porque foi o que eu fiz, né? Eu tava no ensino médio, eu fazia automação industrial no meu ensino médio, e aí, de repente, quando foi chegando perto, né, do período de vestibular, eu fui descobrindo que não era isso que eu queria, e aí eu fui pra área das artes, da moda, fui começar a me interessar e querer estudar sobre figurino de cinema, sobre todas essas coisas, e eu já era muito fã do anime, mas ler o mangá superou as minhas expectativas num nível que durante a leitura eu tinha que parar algumas vezes pra recalcular minha rota, porque coisas batiam muito. A gente também vai acompanhar esse relacionamento da Yukari com o Joji e como esse contexto, né, tanto os contextos dela conhecendo essas pessoas novas, como o pessoal da faculdade, como a família, tudo vai influenciando a tomar decisões, principalmente o futuro da Yukari. O anime ele termina num determinado ponto, só que o mangá ele continua, então a gente consegue muito ver as consequências das atitudes que a Yukari foi tomando no começo da história, né?
Então, assim, ai... Ele é muito bom, é um dos mangás favoritos da minha vida. Além de, claro, né, a arte desse mangá. Esse mangá, ele é muito bonito. O traço da Ai Wasawa é um traço que lembra muito croquis de moda. São personagens bem mais alongados e ela vai adicionando também várias texturas pra representar as roupas, né? Diferentes roupas e tecidos que os personagens vão vestindo, porque afinal, a maioria deles são estudantes de moda. Então tem um apelo estético, aqui eu não posso mostrar, mas tem um apelo estético muito, muito forte, muito bonito também. Mas é isso, terminamos esse desafio com 14 livros lidos. Se você já leu algum desses livros aqui, comenta pra mim aqui embaixo pra gente poder conversar um pouco mais sobre essas histórias. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, caso você queira adquirir algum desses livros que eu falei por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal pra gente poder conversar mais nos próximos vídeos e a gente se divertir um pouco mais, ok? Então te vejo no próximo vídeo. Já tô um pouco cansada. Meu cérebro foram muitos livros, muitas histórias, muitas informações. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até mais!